Convidou o irmão para almoçar? Pode convidar para almoçar. Diga assim: eu tenho um lugar especial para você almoçar hoje. Então não só se apresente, aproveita e convida ele para almoçar depois. Amém? Vamos fazer uma coisa de crente agora. Amém? Depois você, no almoço, você mata um frango e conversa com ele. Agora vamos olhar aqui. Já desviou, estava tomando chimarrão, agora está tomando tereré. É, né? Bem sei que come com os gentios, né? Amém? Vocês estão cansados, irmãos? Eu queria que você... Eu queria deixar você um pouquinho de pé, mas aguenta aí. Porque depois você vai ter até um relacionamento muito intenso com essa cadeira depois. Você muitas horas sentados, eu acredito. Então, vai fazendo um charmezinho para ela por enquanto. Não senta, deixa ela ficar, né? Porque deixa ela ficar com vontade que você sente nela. Porque depois, possivelmente, você vai querer fazer um divórcio da cadeira para poder ir embora, né? Ou levar ela junto. Serão muitas horas da gente junto aqui. E esse é o propósito. Mas eu sei que cada um trouxe algo aqui, né? Pastor André, faz favor, aqui comigo. Eu sei que cada um trouxe algo. Por que trouxe algo? Porque cada um de nós recebemos alguma coisa do Senhor. Todos aqui estão trabalhando, servindo, cooperando com alguém ou à frente de algum trabalho. E isso só está acontecendo porque Deus confiou nas nossas vidas e colocou uma porção dentro de cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui. E acredito que todos que vieram aqui venham porque estão com um anseio de continuar servindo ao Senhor e entender se a sua caminhada está da maneira correta ou se precisa de algo mais. Eu acredito que na minha eu preciso de algo mais, e você tem esse algo mais para me dar. É você que vai me ajudar a alinhar o meu caminho, a alinhar as nossas vidas, colocar o nosso serviço, a nossa ferramenta, o ministério, de uma forma mais funcional do que ela tem sido. A ideia do retiro, a ideia dessa comunhão aqui é isso, é gerar um relacionamento de intimidade como família. Uma família, e ontem já começou e a gente achou muito gostoso. Mas a gente sabe que a igreja vive um período sublime na escolha de Deus para o tempo de hoje. É um tempo que o Senhor tem cumprido aquilo que Malaquias escreveu. Chegará um dia onde o Senhor fará separação. Ele vai separar os que servem dos que não servem, dos são dos que não são. Há um tempo, e de maneira alguma eu penso que nós sejamos alguma coisa, mas essa ideia de estar aqui é para que a gente não seja contado com aqueles que não são. Abrir os nossos ouvidos e dizer assim: Jesus, eu não quero estar daquele lado, eu quero estar do lado que o Senhor deseja para nós. Então, entendendo que cada um trouxe alguma coisa, eu queria gastar um período. Nós somos um pouco mais objetivos. Não é um evento. Perdão, entrou uma erva aqui, né, do meu chimarrão. Nós não é formatado. Eu vou explicar já para vocês a ideia de como nós estamos efetuando essa atividade. Não é algo formatado que nós acostumamos com a igreja, um evento que você vem, recebe uma palavra e volta. Não, você não veio simplesmente receber uma palavra, você veio liberar uma palavra. Você veio dar alguma coisa, porque a excelência está no dar, não em receber. E todos vieram aqui porque tem algo para dar. E nesse desejo nós mobilizamos algumas pessoas. Os irmãos estão servindo. Preparando para que tudo aconteça sem você ter que se preocupar com nada. O seu papel é só liberar aquilo que Deus te deu e receber do outro aquilo que Deus deu a ele para te dar. Então daqui um pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós podíamos começar dando, e você já se apresentou. Nós temos aqui nós temos irmãos de Vila Rica, que é bem ali, né? Lá no sul a gente tinha uma medida agrária que chamava uma beiçada. Ali, uma beiçada é 11 quilômetros. Quando dizia ali. Então tem algumas 100 beiçadas daqui até lá, umas 1000 beiçadas daqui até Vila Rica. Mas tem de Juara, que dá uns 1000 também, dá Juína, dá uns 1000. Tem de Juína, quer dizer, não sei se ele é de Juína, né? O Luciano, eu não sei de onde é que ele é, mas ele mora em Juína, né? Tem de Sinop, Juara, perdão, eu misturo as duas. Juína e Juara. Sinop, Santo Antônio, Paranatinga, Porchorel, Rondonópolis, Rio de Janeiro. Então, Jesus está fazendo algo interessante nesses dias.
e com o coração reto em Deus, desprovidos de qualquer interesse. Eu queria começar dizendo assim: nós não queremos nada de você a não ser aquilo que Deus te deu, só, mais nada. Nós não temos nenhuma perspectiva de fazer disso aqui um ministério, um evento, uma coisa, mas sim um ajustamento do corpo, um ajustamento da igreja, pela manifestação dos ministérios, né, a edificação do corpo, para que ela possa se manifestar. Esse é o nosso intuito. Então eu queria que você, como já se apresentou, orasse uns pelos outros. Eu acredito muito na profecia de Tiago, que diz assim, ó, se você orar um pelo outro, você estiver orando pelo outro, acontecem umas coisas interessantes. Primeiro, que os pecados são perdoados. E se houver cometido pecado, serão perdoados. E se você estiver doente, ainda curado você vai ser. Então eu não perco a oportunidade de nós estarmos orando sempre juntos, porque eu pequei hoje, eu preciso de perdão. Então quando você ora por mim, a palavra se cumpre, a gente vai liberando, né, aquilo que nos prende, e a cura também. E nós sabemos que Deus está levantando, não por aqui, irmãos, a gente tem visto isso em vários lugares, um bálsamo de cura e ajustamento da igreja. Não é aqui nós só estamos ouvindo o que está sendo feito em outros lugares e acreditando que também nós temos que fazer parte disso. Não é nada criado por nós, não tenho nenhuma revelação que eu estava orando, Deus falou comigo, eu só estou vendo que Deus soprou e eu quero entrar no vento dele e viver aquilo que ele está fazendo. Então não tem nada de novo, a gente só precisa voltar para o lugar de origem. Nós precisamos reconhecer para onde nós fomos e descobrir se esse lugar é o do Senhor. Senão nós precisamos nos arrepender e voltar e começar de novo. Então se você puder orar, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a comida, não se preocupe com nada. Se você precisar de alguma coisa, você levanta a mão, alguém vai servir você, né? Mas agora permita-se ser de fato aquilo que você é, um carregador da presença de Deus, alguém que Deus escolheu para habitar. Então reparta essa porção um com o outro. Vamos sair, vamos nos misturar, vamos orar uns com os outros, né? Vamos permitir que seja liberado palavras do nosso interior. Esses rios de água viva foram destampados. E aqui é um lugar que eu acredito que fluirá muito na sua vida, para me curar, para me ajudar, para nos ajudar. Então se você puder aí, movimente, se você quiser orar com 1, 2, 3 pessoas, sinta-se livre na presença, na unção, debaixo da graça, amém? Se apresente para essa pessoa, se você ainda não se apresentou, e diga assim: eu vou acabar com a sua vida agora, para que a vida de Jesus surja dentro de você, amém? Aleluia. Nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Nós ansiamos pela tua presença, Jesus. Nós cremos que o Senhor tem algo para fazer nesses dias aqui, uns pelos outros, uns através dos outros. Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que se nós invocássemos o teu nome, nós seríamos salvos. Nós invocamos o teu nome aqui, Jesus. Nós invocamos o teu nome e pedimos que o Senhor venha sobre esse lugar e nos salve de nós mesmos. Nos salve, Senhor. Traga, Deus, uma manifestação de salvação sobre esse lugar. Salva-nos dos nossos sofismas. Salva-nos dos nossos achismos. Salva-nos, Deus, das nossas teorias. Salva-nos, Deus, de um cristianismo que não é fundamentado num Cristo. Salva-nos, Deus, das nossas ideologias. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Libera, Pai. Destampa cada um aqui nesse lugar, para que todos possam, Deus, fluir de forma muito intensa, para que todos possam fluir de forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que todos possam fluir naquilo que o Senhor dispôs a sua igreja, primeiro na natureza, na essência, no caráter, mas também no poder, Senhor, no poder do Senhor, com cura, com direção, Deus, com reestabelecimento, com ressurreição. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se o Senhor não assumir o governo desse lugar, nós não provaremos, não beberemos, não nos alimentaremos de nada. Mas se o Senhor assumir como o Senhor tem assumido até agora nesses dias, eu creio que coisas maravilhosas vão de acontecer aqui, coisas intensas, Pai, em nome de Jesus.
muito intensas para a glória do seu nome. Cremos, Deus, em casamentos realinhados. Cremos em famílias ajustadas. Cremos, Deus, em profetas restaurados. Cremos, Deus, em apóstolos estabelecidos. Cremos, Deus, nos mestres que trarão o entendimento. Cremos no cuidado pastoral, Senhor, que despertará nesse lugar. Cremos, Pai, em nome de Jesus. Cremos, Pai, em nome de Jesus, num levantar de um evangelista, Deus, numa igreja que evangeliza para o Cristo e não para si mesmo e nem para as instituições. Um evangelismo que leva o evangelho como alvo e não as nossas visões pessoais. Senhor, em nome de Jesus. Faz, Pai. Continua orando, irmãos. Não para de orar, não. Amém? Não para, não. Conecte-se aí naquilo que o Senhor quer falar com você. Santo dos santos, em outro lugar, sabe viver, e onde estiver, amar pela glória de Deus. Quem já pisou
Convidou o irmão para almoçar? Pode convidar para almoçar. Diga assim: eu tenho um lugar especial para você almoçar hoje. Então não só se apresente, aproveita e convida ele para almoçar depois. Amém? Vamos fazer uma coisa de crente agora. Amém? Depois você, no almoço, você mata um frango e conversa com ele. Agora vamos olhar aqui. Já desviou, estava tomando chimarrão, agora está tomando tereré. É, né? Bem sei que come com os gentios, né? Amém? Vocês estão cansados, irmãos? Eu queria que você... Eu queria deixar você um pouquinho de pé, mas aguenta aí. Porque depois você vai ter até um relacionamento muito intenso com essa cadeira depois. Você muitas horas sentados, eu acredito. Então, vai fazendo um charmezinho para ela por enquanto. Não senta, deixa ela ficar, né? Porque deixa ela ficar com vontade que você sente nela. Porque depois, possivelmente, você vai querer fazer um divórcio da cadeira para poder ir embora, né? Ou levar ela junto. Serão muitas horas da gente junto aqui. E esse é o propósito. Mas eu sei que cada um trouxe algo aqui, né? Pastor André, faz favor, aqui comigo. Eu sei que cada um trouxe algo. Por que trouxe algo? Porque cada um de nós recebemos alguma coisa do Senhor. Todos aqui estão trabalhando, servindo, cooperando com alguém ou à frente de algum trabalho. E isso só está acontecendo porque Deus confiou nas nossas vidas e colocou uma porção dentro de cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui. E acredito que todos que vieram aqui venham porque estão com um anseio de continuar servindo ao Senhor e entender se a sua caminhada está da maneira correta ou se precisa de algo mais. Eu acredito que na minha eu preciso de algo mais, e você tem esse algo mais para me dar. É você que vai me ajudar a alinhar o meu caminho, a alinhar as nossas vidas, colocar o nosso serviço, a nossa ferramenta, o ministério, de uma forma mais funcional do que ela tem sido. A ideia do retiro, a ideia dessa comunhão aqui é isso: é gerar um relacionamento de intimidade como família. Uma família, e ontem já começou e a gente achou muito gostoso. Mas a gente sabe que a igreja vive um período sublime na escolha de Deus para o tempo de hoje. É um tempo que o Senhor tem cumprido aquilo que Malaquias escreveu. Chegará um dia onde o Senhor fará separação. Ele vai separar os que servem dos que não servem, dos são dos que não são. Há um tempo, e de maneira alguma eu penso que nós sejamos alguma coisa, mas essa ideia de estar aqui é para que a gente não seja contado com aqueles que não são. Abrir os nossos ouvidos e dizer assim: Jesus, eu não quero estar daquele lado, eu quero estar do lado que o Senhor deseja para nós. Então, entendendo que cada um trouxe alguma coisa, eu queria gastar um período. Nós somos um pouco mais objetivos. Não é um evento. Perdão, entrou uma erva aqui, né, do meu chimarrão. Nós não é formatado. Eu vou explicar já para vocês a ideia de como nós estamos efetuando essa atividade. Não é algo formatado que nós acostumamos com a igreja, um evento que você vem, recebe uma palavra e volta. Não, você não veio simplesmente receber uma palavra, você veio liberar uma palavra. Você veio dar alguma coisa, porque a excelência está no dar, não em receber. E todos vieram aqui porque tem algo para dar. E nesse desejo nós mobilizamos algumas pessoas. Os irmãos estão servindo. Preparando para que tudo aconteça sem você ter que se preocupar com nada. O seu papel é só liberar aquilo que Deus te deu e receber do outro aquilo que Deus deu a ele para te dar. Então daqui um pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós podíamos começar dando. E você já se apresentou. Nós temos aqui nós temos irmãos de Vila Rica, que é bem ali, né? Lá no sul a gente tinha uma medida agrária que chamava uma beiçada. Ali, uma beiçada é 11 quilômetros. Quando dizia ali. Então tem algumas 100 beiçadas daqui até lá, umas 1000 beiçadas daqui até Vila Rica. Mas tem de Juara, que dá uns 1000 também, dá Juína, dá uns 1000. Tem de Juína, quer dizer, não sei se ele é de Juína, né? O Luciano, eu não sei de onde é que ele é, mas ele mora em Juína, né? Tem de Sinop, Juara, perdão, eu misturo as duas. Juína e Juara. Sinop, Santo Antônio, Paranatinga, Porchorel, Rondonópolis, Rio de Janeiro, né? Então, Jesus está fazendo algo interessante nesses dias.
e com o coração reto em Deus, desprovidos de qualquer interesse. Eu queria começar dizendo assim: nós não queremos nada de você a não ser aquilo que Deus te deu, só, mais nada. Nós não temos nenhuma perspectiva de fazer disso aqui um ministério, um evento, uma coisa, mas sim um ajustamento do corpo, um ajustamento da igreja, pela manifestação dos ministérios, né, a edificação do corpo, para que ela possa se manifestar. Esse é o nosso intuito. Então eu queria que você, como já se apresentou, orasse uns pelos outros. Eu acredito muito na profecia de Tiago, que diz assim, ó, se você orar um pelo outro, você estiver orando pelo outro, acontecem umas coisas interessantes. Primeiro, que os pecados são perdoados, e se houver cometido pecado, serão perdoados, e se você estiver doente, ainda curado você vai ser. Então eu não perco a oportunidade de nós estarmos orando sempre juntos, porque eu pequei hoje, eu preciso de perdão. Então quando você ora por mim, a palavra se cumpre, a gente vai liberando, né, aquilo que nos prende, e a cura também. E nós sabemos que Deus está levantando, não por aqui, irmãos, a gente tem visto isso em vários lugares, um bálsamo de cura e ajustamento da igreja. Não é aqui nós só estamos ouvindo o que está sendo feito em outros lugares e acreditando que também nós temos que fazer parte disso. Não é nada criado por nós, não tenho nenhuma revelação que eu estava orando, Deus falou comigo, eu só estou vendo que Deus soprou e eu quero entrar no vento dele e viver aquilo que ele está fazendo. Então não tem nada de novo, a gente só precisa voltar para o lugar de origem. Nós precisamos reconhecer para onde nós fomos e descobrir se esse lugar é o do Senhor. Senão nós precisamos nos arrepender e voltar e começar de novo. Então se você puder orar, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a comida, não se preocupe com nada. Se você precisar de alguma coisa, você levanta a mão, alguém vai servir você, né? Mas agora permita-se ser de fato aquilo que você é, um carregador da presença de Deus, alguém que Deus escolheu para habitar. Então reparta essa porção um com o outro. Vamos sair, vamos nos misturar, vamos orar uns com os outros, né? Vamos permitir que seja liberado palavras do nosso interior. Esses rios de água viva foram destampados, e aqui é um lugar que eu acredito que fluirá muito na sua vida, para me curar, para me ajudar, para nos ajudar. Então se você puder aí, movimente. Se você quiser orar com 1, 2, 3 pessoas, sinta-se livre na presença, na unção, debaixo da graça. Amém? Se apresente para essa pessoa, se você ainda não se apresentou, e diga assim: eu vou acabar com a sua vida agora, para que a vida de Jesus surja dentro de você. Amém? Aleluia. Nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Nós ansiamos pela tua presença, Jesus. Nós cremos que o Senhor tem algo para fazer nesses dias aqui, uns pelos outros, uns através dos outros. Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que se nós invocássemos o teu nome, nós seríamos salvos. Nós invocamos o teu nome aqui, Jesus. Nós invocamos o teu nome e pedimos que o Senhor venha sobre esse lugar e nos salve de nós mesmos. Nos salve, Senhor. Traga, Deus, uma manifestação de salvação sobre esse lugar. Salva-nos dos nossos sofismas, salva-nos dos nossos achismos, salva-nos, Deus, das nossas teorias, salva-nos, Deus, de um cristianismo que não é fundamentado num Cristo, salva-nos, Deus, das nossas ideologias. Salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Libera, Pai, destampa cada um aqui nesse lugar, para que todos possam, Deus, fluir de forma muito intensa, para que todos possam fluir de forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que todos possam fluir naquilo que o Senhor dispôs a sua igreja, primeiro na natureza, na essência, no caráter, mas também no poder, Senhor, no poder do Senhor, com cura, com direção, Deus, com reestabelecimento, com ressurreição. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se o Senhor não assumir o governo desse lugar, nós não provaremos, não beberemos, não nos alimentaremos de nada. Mas se o Senhor assumir como o Senhor tem assumido até agora nesses dias, eu creio que coisas maravilhosas vão de acontecer aqui, coisas intensas, Pai, em nome de Jesus.
muito intensas para a glória do seu nome. Cremos, Deus, em casamentos realinhados. Cremos em famílias ajustadas. Cremos, Deus, em profetas restaurados. Cremos, Deus, em apóstolos estabelecidos. Cremos, Deus, nos mestres que trarão o entendimento. Cremos no cuidado pastoral, Senhor, que despertará nesse lugar. Cremos, Pai, em nome de Jesus. Cremos, Pai, em nome de Jesus, num levantar de um evangelista, Deus, numa igreja que evangeliza para o Cristo e não para si mesmo e nem para as instituições. Um evangelismo que leva o evangelho como alvo e não as nossas visões pessoais. Senhor, em nome de Jesus. Faz, Pai. Continua orando, irmãos. Não para de orar, não. Amém? Não para, não. Conecte-se aí naquilo que o Senhor quer falar com você. Santo dos santos, em outro lugar, sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Entrando na sua vida, mas não perca esse sopro de Deus que está trazendo uma restauração na vida de alguns, está liberando uma cura, está realinhando, está despertando novamente. Ainda há esperança para nós, irmãos, ainda há esperança. Ore ao Senhor. Menecote sabro lavaraçoqueto doce manasso. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Santo dos Santos em outro lugar, sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus.
santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, sabe viver e onde estiver, amar pela glória, a glória de Pode dar um abraço e um beijo nessa pessoa do seu lado? Dá um beijo por mim nela aí, por favor. Amém? Dá um beijo aí. Pode beijar, irmão. Aqui a gente é ideologia de Gênesis. Pode beijar que é tudo macho e fêmea. Aí eu sei que todo mundo busca o lugar da unção, a unção do ventilador. Eu sei disso, todo mundo, porque o calor é grande, irmão. Nós vamos ligar, acho que dá para. Ele não vai. Liga esse ventilador ali para nós ali, por favor. Vamos ligar, vamos fazer um ventinho a mais, ainda que ele atrapalhe o climatizador, mas vamos fazer um ventinho. Amém. Depois nós poderíamos fazer um momento aqui de apresentação um pouco mais, mas isso nós vamos deixar para o período lá depois do almoço, que aí você pode contar sua vida, pode conversar, pode, enfim, tudo que o Espírito Santo direcionar a sua vida você vai fazer. Eu queria trazer só algumas informações específicas antes de eu falar uma coisa muito breve, porque nós temos 3 dias aí pela frente e nós queremos aproveitar o máximo daquilo que Deus tem para nós. E como eu disse um pouquinho antes, Deus tem muitas coisas para nós através de você. Não descreia naquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não fique numa expectativa que você vai receber simplesmente algo de alguém que está trazendo para você, mas que você de fato tem algo que vai ser liberado hoje aqui, com a liberação da sua estrutura em Deus, da sua estrutura familiar e tudo aquilo que creio que Deus vai fazer, irmãos. Amém? Deus vai fazer algo tremendo. E estou aqui com a minha família, minha esposa, a pastora Andréia. Fica de pé de novo para eles te ver de novo, porque vai que eles se descuidam, eles não vão querer conhecer meu soco ungido, né? Então já sabe que essa é minha, irmão. Você tem a sua, cuida da sua, eu cuido da minha, né? Eu tenho soco ungido, pontapé ungido. Então quando meu presente de Dia dos Pais foi uma camisa do Homem de Ferro, eu não sei por que meus filhos me deram aquilo, mas amém, né? Então, é que eu sou muito delicado, eu sou sensível, né? Sou sensível que nem um hipopótamo. Enfim, eu vou colocar um livro. Até se alguém puder providenciar para mim, pega dinheiro comigo. Não, gasta do seu, do meu não. Eu preciso que compre um caderno, traga um caderno, uma agenda e põe aqui, ó.
Porque eu acredito, eu tenho uma impressão que muitas palavras vão surgir da parte de Deus. E de acordo com o que nós aprendemos e vamos desenvolvendo Deus falará muito, só que as palavras precisam ser julgadas. Então eu não vou te dar um microfone quando você disser assim: Deus falou comigo para falar para a igreja. Você vai fazer o quê? Você vai vir no caderno, botar seu nome, anotar a sua palavra. E nós vamos colocar um grupo de pastores, de pessoas para julgar a palavra. E sendo de Deus para esse tempo, nós vamos liberar essas palavras. O canon, vai passar no canon ou no canudo. E aí, mas vai estar ali um caderno, porque eu acredito que serão dias de uma marcação intensa na vida de muitos. Então você vai pegar um caderno, você vai anotar ali: olha, Deus falou comigo isso, né? E aí você vai escrever e nós vamos liberando, para não dar desordem. Outro ponto, a partir de hoje à noite, nós somos muito conscientes do estado geral da igreja, do que a igreja tem vivido ou morrido nesses dias, né? Depende do ponto de vista. Então, o Senhor está fazendo algumas coisas, como eu acredito que de fato Deus já começou a liberar uma manifestação de cura de corpo, cura de alma, cura de serviço, ministério, alinhando essas. Eu sou meio cismado com alguns termos que caem na mídia, alinhamento, não sei o que, então eu não vou repetir muito, ok? Mas é algo que você sabe que Deus vai ajustar, Deus vai pegar, vai apertar a porca hoje sim, para dar uma ajustadinha que estava meio folgada, hoje, amanhã e depois. Mas eu queria que você estivesse muito atento. Aí se de repente você sabe: pastor, eu vim aqui, tudo bem, o que vocês estão pregando eu já ouvi, eu também, mas eu queria ter um tempo com alguém. Todos os pastores que estão aqui, depois você me procura, eu vou colocar o nome ali, eu vou apresentar um por um até a noite, estarão disponíveis para ter um tempo para conversar com você. Um momento de aconselhamento, um momento de abrir o coração. Se você pegar alguém assim: eu vou pegar aquele cara, por exemplo, nós vamos ter gente do Mato Grosso do Sul, de Fortaleza, tem o Giovanni que é de Plumenau. Cadê o Giovanni? Está ali, de Plumenau, né? E aí nós temos de vários lugares. Aí de repente o que você vai contar, só se escapar, mas senão vai para muito longe a informação que você contar para ele, né? Então você pode chamar: pastor, eu queria falar sobre família. O Giovanni está aqui, ele é um paizão de fato para cuidar de família, cuida muito da minha família, né? Posso dizer que ele é a unção de cura que Deus liberou para nos curar, para tratar e para falar as verdades para nós, e isso é de Deus. Mas vamos ter outras, e se você quiser, queria ter um tempo de conversar, tem outros pastores aqui da cidade, enfim, que você quisesse assim: eu quero abrir meu coração, eu quero dar uma limpada aqui, tomei um lactopurga lá e eu preciso desobstruir tudo da minha vida. E aí você vai ter esse tempo, uma conversa que você pode falar. Só procure-nos, diz assim: eu queria conversar, mas eu vou apresentar até a noite, ok? Os pastores que vão estar ouvindo. E aí você pode voltar lá para a escola, ir para uma sala daquelas, debaixo de um pé de manga daqueles, e conversar aqui mesmo, se você quiser. Mas aqui as salinhas são pequenas e muito quentes, e acaba que se você vai, que você tem medo de endemoniar e que os outros vão descobrir, então aqui dentro não é muito bom, né? Vai que se esconde que ninguém vê, se isso aconteceu. Estou brincando, irmãos, né? Mas como eu vi um pastor uma vez falar, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Então você vai experimentando essas coisas nesses dias. E deixa eu ver o que eu esqueci. Me ajuda a lembrar, por favor. O bate-papo, um tempo de aconselhamento, de conversa, né, com quem que se você queira falar da sua vida, do seu ministério. Eu estou esquecendo de algo aqui, por isso que eu estou dando um intervalo aqui só para conectar. Ok? As programações do encontro, ela não tem uma programação, como eu disse antes, sistemática. Nós vamos começar do jeito que nós começamos, nós vamos investir tempo orando uns pelos outros, orando, porque nós temos um nível de oração muito baixo. A igreja mundial e a igreja brasileira pior ainda. Pior ainda que a igreja brasileira. Mas a gente vai ter tempo, aproveitar, vai que desperta isso, troca o fusível que está queimado da oração e a gente desperta aqui e sai orando, né? E está conectado com o céu o tempo todo, porque conectado com a terra a gente está constantemente, mas nós precisamos estar ouvindo o sopro de Deus, aquilo que Deus quer falar para as nossas vidas, na individualidade, nas nossas localidades, ainda que Deus trate com o corpo, mas Ele também cuida da individualidade de cada um. Então nós vamos ter esse tempo, nós vamos parar aqui a hora que de der para parar. Normalmente é quando o sino da escola tocar dizendo que é a hora do almoço, né? Mas daí nós vamos parar, nós vamos voltar para a escola.
Irmãos, todos são livres aqui. Nós estamos tentando oferecer o nosso melhor, né? O nosso melhor na estadia, aquilo que nós poderíamos fazer. Nós até trocamos da chácara, como foi o ano passado, né? O ano passado foi na chácara, foi muito legal, mas como nós queríamos que as esposas, os filhos viessem esse ano, né? A gente preferiu fazer na igreja, porque lá o local não seria tão cômodo quanto na cidade. Mas a gente também sabe que existem algumas dificuldades, né? Eu sei que na escola é difícil, enfim. Você é livre. Se de repente, pastor, eu quero fazer de outra maneira, lembre-se, você é livre. Nada vai nos atrapalhar a receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Então seja livre na presença, seja livre naquilo que Deus está falando, seja livre nas suas escolhas, né? Seja livre nos seus gostos, seja livre em tudo. Nós estamos num ambiente de liberdade. Então nós vamos ir para a escola, e na escola nós vamos ter aquele tempo que nós tivemos no café da manhã, bate-papo. É a hora que eu vou tentar implantar a minha religião em vocês, que é do chimarrão, né? Eu vou tentando, até o final pelo menos uns 20% vão estar tomando chimarrão, né? O Rinaldo vai me ajudar e ele vai trazer a cuia dele também. E nós vamos sair daqui o povo crente, tchê, né? E brincando. Então, e aí nós vamos voltar às 4h30. Às 4h30 vamos ter um período de oração, de adoração. E aí vão começar as ministrações. Muitos me perguntaram como seria a sequência. Em parte conheço, em parte profetizo. Então não vai ter um cronograma assim, eu vou ir na hora do fulano. Você não vai saber a hora do fulano. Você chega aqui, pega o ciclano, deixa ele te acertar a orelha, que o fulano cura depois. Então vai ser uma coisa assim, conforme o momento. Acredito que Deus vai falar, de repente você nem veio, de repente vai falar com você tão forte, que você vai escrever no caderninho, nós vamos dizer assim, cancela o fulano, pega esse aqui e põe aqui, porque ele tem algo para falar que nós não podemos perder, né? Quem tem uma palavra aqui, fale. Nós vamos andar na liberdade, total liberdade, sem gesso, sem cara de evento, sem cara das nossas atividades igrejeiras, que a gente está tão acostumado, horário para começar, horário de comer, horário disso. Irmãos, ainda que não conheça totalmente o trabalho, um dos sonhos meus, desde que conheci, há 5 anos o trabalho deles, 4 anos que eu conheci o trabalho deles, o meu sonho é ter uma experiência como o iHope tem nos Estados Unidos, que um culto começou e não parou mais, e fazem quase 15 anos que isso acontece. Claro que teve que organizar, mas não parou mais, aconteceu, e eu creio um dia que a igreja vai viver isso, que a igreja vai voltar em vários lugares a acontecer isso, de estar adorando, de estar buscando, de estar profetizando. Ontem meus meninos estavam assistindo, à tarde estavam um tocando, outro cantando, o pastor pregando, daqui a um pouco entrou uma irmã lá, é hora de tirar a capeta, já começou a expulsar os demônios, o negócio estava quente ontem lá nos Estados Unidos. Mas nós cremos numa liberdade do Senhor que isso vai acontecer, por causa do ajustamento do corpo. E um dos nossos principais, da nossa motivação maior, é isso aqui. É fazer com que o corpo seja novamente ajustado, né? Que esteja novamente. Então depois, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para a pastora Andréia, para os irmãos aqui, né? Não se acanhe, você está de fato em casa. Amém? Eu vou falar algo aqui, umas 2, 3 frases que não são minhas. Eu lembro de um pastor que eu conheci e achei ele fantástico. Eu só parei de ouvir ele porque eu já tenho uma tendência a ser 8 ou 80, e aí eu estou querendo dar uma acalmada no negócio, em algumas realidades que são só minhas, Deus nunca mandou ter, então eu estou segurando. Mas eu ouvi uma vez o Paulo Capelletti, uma das mensagens dele falando, eu não sei se todos conhecem Paulo Capelletti. Quem quer descobrir alguém que funciona de verdade, sem amar a sua própria vida, vá ver o que esse cara faz lá em Santo André, São Paulo. Santo André, não, Santo Amaro, São Paulo. Chama Paulo Capelletti. A história dele é impactante, motivadora, mas ao mesmo tempo frustrante, porque a gente descobre que para ser igreja a gente está longe de se comparar com ele naquilo que ele vive. E um dia eu ouvi ele ministrando uma palavra, ele disse assim: irmãos, se criatividade é esconder as fontes, então eu não sou criativo. Então tudo que eu prego eu aprendi de alguém, eu li de alguém, peguei de alguém, eu só junto e libero a mensagem. E não está sendo diferente aqui. Aquilo que a gente vai liberando é porque estamos recebendo de alguém, que recebeu de alguém, que foi o próprio Deus que deu, mas que nós vamos compartilhando. Nós vamos dividindo isso. Então aqui hoje a gente quer falar bem pouquinho no início, acredito que deve ser uma das únicas falas que a gente vai compartilhar com os irmãos, se assim Deus direcionar, porque é tanta gente para falar que não precisa estar galgando espaço, né? Mas
São dias, irmãos, que se nós não atentarmos para aquilo que Deus está soprando em relação à igreja, principalmente na unidade do corpo, nós não provaremos aquilo que clamamos tanto, que é um avivamento. A gente vê muitas manifestações, a gente vê moveres, a gente vê movimentos espirituais, a gente vê pessoas, sendo como foguete, parece que ele surge de onde não se viu e também para onde não se vai ver, mas que passa marcando o céu, e você acha que aquilo é um avivamento, mas não é um avivamento. Porque nós cremos num avivamento que a igreja vive, que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É um avivamento onde começa com a primeira tecla sendo apertada com o nome de arrependimento. É nós sabendo quem somos, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo quão miseráveis homens que somos e que carecemos do perdão, carecemos da ação de Deus para que a nossa vida seja transformada. Sem isso nunca existirá avivamento. Me perguntaram agora há pouco o que eu achava, um pastor Ezequiel, acho que nós estávamos conversando lá, e nós falando até de alguns movimentos sobre evangelismo, movimentos coletivos e criativos para evangelismo, e até acabei dando uma opinião não muito agradável, mas que eu acho que não é de Deus, deve ser só a minha. Mas eu não acredito nesses movimentos que só procuram trazer pessoas para dentro das nossas instituições. Não acredito nessa realidade onde que a gente trabalha intensamente, gasta intensamente para convencer uma pessoa a comprar o nosso ideal, comprar o nosso chamado, comprar a nossa bandeira, o nosso time, e depois dizer, conheci Jesus e esse Jesus só se manifesta naquele lugar. Não acredito que esse evangelismo que tem sido feito nesses dias, de forma não profética e nem profunda na palavra, vai trazer transformação para ninguém. Porque o papel da igreja, ainda que é o Cristo que opera isso pela igreja, é de transformação. E nós, a única coisa que temos visto nesse dia é uma transformação do bem para o mal com mais intensidade. O povo tem se tornado mais maligno. Ontem eu compartilhava com os irmãos que tinha um período aqui que nós começamos a observar que os nossos futuros irmãos, ou irmãos já, eles só não descobriram isso, que estão lutando por essa ideologia de gênero, começaram a vir fazer um trabalho, e eles tinham a sua rua de comércio bem aqui do lado, aqui assim. E aí passava ali, tinha aqueles bichos esquisitos, e são esquisitos porque saíram da vontade de Deus. Os travestis, os homossexuais estavam fazendo ponto aqui. E aquilo me incomodava, porque a gente até lembrou de uma frase que o Dave Wilkerson escreveu num dos seus livros. Eu não lembro o livro, eu esqueci, irmãos, eu só sei que foi ele que falou. E não da forma totalmente como ele falou, mas foi aquilo que eu gravei dentro do meu espírito. Ele diz assim, para quem não conhece, Dave Wilkerson é o primeiro fundador de uma casa de recuperação, de apoio a pessoas dependentes, alcoólatras, drogados, enfim, nos Estados Unidos, em 1958, por essa volta, 60. Eu sei que faz tempo, ele é antigo. E mais uma vez eu li, na verdade não foi nem num livro, foi na contracapa de um livro que eu li a frase dele, que ele disse assim: você pode perceber o nível de presença de Deus da cidade que você está pelo nível de maldade que ela está vivendo. Quanto mais maldade, menos presença de Deus. Quanto menos maldade, mais próximo está o Senhor. E quem precisa manifestar e trazer a realidade de um Deus vivo, presente, um Emanuel, Deus conosco? A igreja. Então significa que quanto mais maldade tem, menos conosco Ele está, mais longe Ele está, mais distante Ele está, porque a cidade vai aumentando. E aí vocês, mas pastor, a gente observa que as igrejas estão crescendo. Por que elas estão crescendo e a maldade está aumentando? Ah, porque é bíblico. Não, isso eu sei que é bíblico, irmão. Mas e por que a maldade está aumentando biblicamente? Porque a presença do amor não é uma verdade mais no meio da igreja. Nós sabemos pregar, nós sabemos profetizar, os dons estão sendo liberados de forma escancarada do céu, mas nós esquecemos da essência, da natureza do Cristo, que precisa ser operada, manifesta pela igreja. E aí nós vemos essa maldade. Aí quando esses irmãos que estavam fazendo seu trabalho ali, seu comércio, aquilo nos incomodava, porque eu lembrava dessa frase. Eu disse assim, é uma afronta eu saber que o camarada está vindo aqui na porta, só falta daqui uns dias ele vir tirar uma oferta minha aqui, eu só até o que está faltando. E aí um dia nós fazíamos uma reuniões de homens toda semana, e eu pegava os homens aqui, os cabra-machos, né, aqui, disse assim, nós vamos orar com eles lá. E nós saímos daqui no final da reunião várias vezes, íamos orar com eles ali, também já aproveitava e ia orando até o final lá.
É bom porque aí você descobre se o irmão que não quer orar, você quer saber por que ele não quer orar com eles, né? Você já descobre o pecado sem confessar. Então, mas graças a Deus, todos que sempre estavam na reunião iam com a gente, e a gente ia orar, e aconteceu até um episódio, que tem um irmão aqui, que eu não vou contar o nome. Um dia ele chegou lá, ele não tinha orado com essa turma ainda, e eu pedi para ele assim: irmão, ora aqui, demos as mãos. Todo mundo deu a mão, disse: agora ora e abençoa eles aqui, profetiza, libera uma palavra sobre eles. E ele, muito abençoado, né, na sua religião, começou: Deus. E ele foi liberando a palavra, com um pouco ele disse: eu quero abençoar esse. Aí o olho abriu. Essa criatura, Deus, eu abençoo essa criatura, né? Que ele não sabia identificar o que era naquele momento. Mas uma das coisas nós experimentamos, eles não ficaram mais aqui. Todas as vezes que eles ameaçavam, eu não sei se era o medo, porque eu não sei se você viu que a nossa turma aqui é meia graúda, né? Tudo com esses corpinhos assim bem. E nós chegávamos normalmente com essa galera assim, ó, o meu tamanho, do Paulo, do Tatal, ou o Luan. Nós chegávamos com essa galera assim, quando abria a porta das viaturas, eu não sei se eles fugiram de medo, porque vai que esse povo é mau, né? Ou se de fato Deus moveu algo na vida deles. Mas eu prefiro crer que Deus moveu. Pelo menos eles saíram daqui. E assim nós fomos orando várias vezes. Já estamos até em falta de novo em continuar orando por eles, porque eles precisam receber uma palavra. Eles precisam receber uma palavra de amor, não só de condenação. Eles precisam experimentar algo que só Deus pode dar e só vai manifestar pela igreja. Até de política, onde quando nós falávamos assim, se você me perguntar: pastor, qual a sua opinião política? Eu não tenho opiniões políticas, porque até não estudei muito sobre isso, preciso aprender. Me isolei numa caixinha e acabei esquecendo de aprender alguns assuntos que são cotidianos da vida de qualquer ser humano comum e normal. Mas um dia me perguntaram assim: pastor, o que o senhor acha agora? Nós vamos tirou a Dilma, tira o Temer, tira o Denner, tira o Donizete, vai tirando. E onde quando nós falamos assim, hoje na verdade eu nem sei se eu quero que tire alguém, porque nós como igreja, longe de Deus como estamos, isso eu falo de forma generalizada, eu não estou falando individualmente de ninguém. Mas se você está muito em Deus, a primeira coisa que você quer é viver em comunhão com os outros, para que a palavra de Deus tome força para alcançar os perdidos. Mas uma das coisas que nós percebemos é que a gente quer que tirar muita gente, mas não está preparando ninguém para colocar lá. A gente quer que tire, mas quem de vocês orou pelo seu filho para ser presidente da república? Qual de vocês botou a mão sobre o seu filho e disse assim: você vai ser o governante da nossa cidade, você vai ser o médico que vai trazer cura do céu sobre a nossa cidade? Não. Nós estamos preparando os nossos filhos para serem responsáveis e prósperos economicamente, para dizer que Deus é conosco, mas não há cura. Não há cura, não há uma liberação da presença de Deus, não há uma liberação da graça de Deus, porque nós colocamos Deus numa caixa que Ele é só nosso e não podemos repartir. Mas eu acredito que tudo isso só vai mudar quando nós de fato conseguirmos nos ajustar. Eu ouvi uma palavra um dia, se você quer saber de onde eu vou tirar a mensagem bíblica, é de João 17, você sabe, a unidade, né? Só tem um jeito de o povo de uma cidade conhecer Jesus, é quando a igreja é uma com Ele. A igreja, nós não estamos falando das congregações, a igreja. Olha para o seu irmão e diga assim: você é a igreja. Amém? Quando nós somos um, o povo, o mundo, a cidade, as nações reconhecem. Lembrando de uma frase do Gustavo Lara disse uma coisa muito jóia para respeito de unidade. Isso marcou muito a minha vida, ainda que alguns concordem, outros não concordem com ele. Eu também não concordo com tudo, mas ele falou uma frase dizendo assim: a unidade só é possível se todos ouvirem a mesma voz. A unidade nunca será possível se nós estivermos ouvindo vozes diferentes. E hoje percebo, com muito cuidado, é que a igreja tem ouvido muitas vozes, mas não a voz como a de João 17, que diz: Senhor, eu oro e peço para que eles sejam um. Hoje nós vivemos uma realidade de uma igreja totalmente desfigurada. Nós vivemos uma realidade que, se pudéssemos ter uma contemplação, é claro que Deus continua no controle, ele existe os deles, que não se dobraram, que não se renderam, que estão caminhando. Mas se nós fôssemos ter uma figura da igreja, como de fato a Bíblia nos ensina, nós veríamos um corpo totalmente esquartejado, que não quer se ligar, que tenta viver uma vida própria, sem ligaduras do corpo. Nós vemos um corpo totalmente esquartejado, um corpo totalmente dilacerado. Por quê? Porque nós não conseguimos andar na dimensão daquilo que Jesus espera da gente, que é respeito, que é amor, que é unidade, que é tolerância, que é entendimento um para com o outro. Suportai-vos uns aos outros. Em quê? Em amor. Olha para o seu vizinho, por favor, me ajuda e diga assim: você precisa me suportar.
E nós não temos feito isso, nós não conseguimos. E eu sei que não é fácil, irmãos, não é muito fácil. Ontem, agora mesmo no café, eu comentava também ali com o pastor, dizendo, por exemplo, há 10 anos atrás, eu fui servir o pastor Éder para ajudar a fazer um casamento lá em Nova Brasilândia. E nós chegamos naquela cidade lá e tinha três igrejas que se consideravam igreja, e uma que tinha sido aberta há 2 anos, que não era considerada igreja. E aí nós fomos conduzidos até a casa desse pastor, a esposa estava em depressão, ele estava desesperado, e a gente foi lá só para fazer um casamento. Eu fui lá só para acompanhar o pastor Éder na realização daquele casamento. E quando nós fomos visitar aquele irmão, pensa num homem que você se apaixona por aquilo que Deus tem nele, uma simplicidade, sem exegese, sem nada, mas o cara assim, amor puro. E aí ele nos recebeu na casa dele, muito simples, e aí nós começamos a conversar, a esposa dele começou a chorar porque ela tinha se liberado, ela tinha entendido que poderia se desvincular de uma condição de uso e costume, e ela chegou na cidade usando calça. E as 3 congregações que tem na cidade ainda cultuam alguns costumes a respeito disso. E aí quando ela saiu de calça, chamaram ela de prostituta, de um monte de coisa, acabaram com ela, ela entrou num estágio de depressão muito crítico. E nós chegamos lá, o Senhor Deus nos permitiu orar por eles, e foi uma coisa muito forte. Mas eu olhava aquilo, daqui a pouco chega um rapaz forte, um trabalhador braçal muito forte. Só o godó, irmãos, ele chegava até escorrendo assim, aquele godó nele assim, né? Ele era irmão da cor, que nem o nosso aqui. Então quando eu falar negrão, preto, não é racismo não, porque aqui é só preto sem preconceito, né? O Giovanni que é branco hoje aqui, mas ele tem uma alma de preto também de vez em quando, né? Então, mas a gente vendo aquilo tudo, quando ele chegou, ele disse: pastor, eu trabalhei 2 dias, não sei se o Éder vai lembrar disso, eu estou há 2 dias carpindo um lote lá na Caixa Prego, e eu sabia que o senhor podia estar precisando de um recurso aqui, eu vim trazer meu dízimo. Ele pega aquele dinheiro suado, com a mão toda melada, e entrega R$4 para o pastor assim, ó. Vai que está faltando alguma coisa na sua casa. E o senhor não podia ficar. Aquilo me impactou, por ver o coração daquele homem, na sua sinceridade, de servir o pastor, e a nobreza daquele homem em estar ali, com aquela realidade que não estava trazendo nenhum benefício para a sua vida, ainda que nós não buscamos o nosso próprio benefício, mas ele estava vivendo o evangelho ali. E aquela ofensa, e eles chamavam, eu vou até citar o nome aqui, porque não é depreciativo e nem condenador, mas ele estava abrindo uma igreja, com a congregação do Ministério de Madureira. E aí, esqueci o nome dele, né? E aí quando ele estava lá, as outras congregações chamavam ele. Está gravando já? De Ministério de Merdureira, que ele veio para trazer merda para a cidade. E aquilo nos impactou, nos deixou enraivecido, e a vontade era já contratar um deus jagunço para matar os outros pastores e deixar só ele na cidade, né? A gente aprendeu que às vezes pode convidar um deus jagunço, ainda que não é Jeová, mas para matar aqueles caras. Mas enfim, Deus moveu, trouxe uma nova realidade naquele lugar, não por nós, mas nós fomos para o hotel que nós estávamos muito frustrados. Eu fui decepcionado, com vontade de xingar, e a gente só não xinga porque é um pecado desgraçado, é por isso que a gente não xinga, né? Mas a gente estava lá com muita ira daquela condição, e Deus nos deu uma direção, até uma das direções que foi nos dada na hora. O pessoal que estava levando o pastor Éder para fazer o casamento, nos colocou dentro do carro e mandou dar uma volta na cidade, assim: nós precisamos abrir uma nova realidade da expressão do corpo de Cristo aqui. Escolhe um local, a proposta para nós é: escolhe um local, o tamanho do local, eu vou pagar o aluguel para vocês, vou pagar o salário do obreiro. O irmão estava bonado dos pila, né? Como eu não tinha feito o curso na Universal ainda, eu não consegui pegar ele, né? Aí eu fui lá e ele disse assim: eu vou pagar o aluguel, vou pagar o obreiro, vou colocar o som que o senhor quiser, as cadeiras que o senhor quiser, e só o senhor começar um trabalho aqui. E o Espírito Santo nos direcionou a fazer o contrário. Ele disse assim: pega tudo isso que você quer investir, invista na vida dele. E aí eles tinham ganhado um terreno, ele construiu o salão todinho da igreja, deixou o salão pronto. A única coisa que ele não pagou foi os vidros, porque o pastor pediu: não paga os vidros, porque essa construção é ministerial, é pro ministério, então eles têm que participar de alguma coisa. Mas ele deixou pronta, e hoje o trabalho desse rapaz lá é tremendo, porque eles trabalham dessa forma, porque Deus fez algo na vida dele. Nós sabemos que era para isso que nós estávamos lá. Mas quando eu fui para o hotel, eu fiquei muito contrariado. Eu disse: Deus, isso aí não é a igreja que eu acredito, que eu aprendi da tua palavra. Tem alguma coisa errada acontecendo.
O senhor tinha que matar esse povo, ainda que eu não fiz uma oração, mas eu tentei convencer ele. O senhor tinha que tirar esses cachorros daqui, esses caras que não entendem nada. E eu estava tentando ensinar Deus a fazer o serviço dele. Até que ele mandou eu abrir a Bíblia, né? Porque se a gente não abre a Bíblia, a gente não ouve Deus toda hora, né? Então eu fui abrir a Bíblia, eu vou ler um texto aqui. E abri quando Paulo escreve a sua carta aos Filipos, aos Filipenses. Quando alguém manda uma notícia para ele, ele estando preso, e diz assim: olha, cara, tem um povo aqui que está pregando o evangelho por muitos motivos, menos o verdadeiro. Tem uns por torpe ganância, outros para te provocar, outros por orgulho. O que é para nós fazer aqui? Vamos acabar com essa turma? Ele disse: não, deixem eles pregar, porque o importante é que o evangelho está sendo anunciado. Aquilo trouxe um conforto no meu coração, que a partir dali a gente conseguiu, ainda que a gente não deixe de vez em quando jogar uma pedra um no outro, mas a gente conseguiu diminuir muito a quantidade de pedra do alforje, para saber e viver uma realidade que a igreja precisa viver cheia de Deus, que liga ela uma com a outra, as pessoas ligadas umas nas outras. Eu ouvi uma palavra, não sei se alguém conhece aqui, Roosevelt Muriel. Alguém já ouviu falar nesse nome? Além do Luciano que me disse, Roosevelt Muriel, ele é da Colômbia. Ele é um homem que começou um trabalho de unidade há uns anos atrás, e ele trouxe um grande impacto na cidade de Cali, com uma palavra de unidade, uma vida de unidade que ele creu. Mas uma das suas palavras, ele disse assim, que a unidade, ela só será possível quando a igreja identificar os seus pecados que impedem a unidade dela. Ela só conseguirá viver ajustada quando ela reconhecer que ela está pecando. E ele deu alguns pontos que são marcantes, como não exclusivos e únicos, mas que são um ponto de partida. Ele começou a dizer, e isso foi me marcando, e eu venho pensando sobre isso e tentando acabar com isso dentro de mim há alguns dias, alguns meses desde que eu ouvi essa palavra, que nessa igreja esquartejada, dividida, totalmente separada, nós temos cultivado nessa separação algumas ações que nos impedem de ser unidos novamente. E a primeira dela é o orgulho. Nós somos muito orgulhosos, nós somos orgulhosos demais. Eu não sei quanto a você, mas a minha esposa sempre me lembra disso, Ela tem o Espírito Santo, ela sempre me lembra, ela me ajuda, diz assim: eu te conheço, rapaz, eu sei de onde é que você saiu, Te olha no espelho, e eu sei que eu sou orgulhoso, e ela me ajuda nisso. Ela é um tratamento de Deus na minha vida, para me lembrar disso. Assim, isso aí é seu orgulho, é por isso que você está fazendo assim. Mas a gente só não consegue unir e viver em união, porque nós não damos conta de descer dos nossos pedestais para reconhecer que o nosso irmão também tem alguma coisa de Deus. Nós não conseguimos descer e entender que aquele irmão, por menor que a minha visão estabeleça ele no seu tamanho, foi Deus quem o separou, foi Deus quem o comissionou, e é Deus que o está equipando. Então, se é Deus que o está equipando, como eu consigo rejeitar me achando superior a ele? Como eu consigo desprezar alguém a qual o próprio Deus escolheu para servir do meu lado? Como que eu consigo menosprezar alguém que Deus não menosprezou? O nosso orgulho tem acabado, tem destruído. Quando você chega numa cidade, nós temos uma cidade de Primavera do Leste, com 100 igrejas aproximadamente, e nós já vivemos experiências fantásticas aqui na unidade. O primeiro movimento de unidade que nós participamos, está aqui, está eu e o pastor Anderson aqui, há 10 anos atrás, nós juntávamos, ele pegava o violão, e nós íamos para a praça, nós íamos para as escolas, e ali nós ia juntando jovens, e ficava, e ali nós fomos um ano e pouco assim, juntando, e ia juntando, começamos com 5, porque eu tinha 1,5, ele tinha meio, o outro tinha 1/4 de gente, nós fomos juntando, o João Henrique, Bruno. Só que aí Jesus começou a operar numa realidade harmônica da unidade, até que a gente cresceu. Eu de meio que eu tinha, eu passei para um crente inteiro, e aí eu já achei que eu estava abafando, e a gente foi se afastando e se afastando. Um dia eu cheguei para o pastor Bruno, dei um abraço nele, a gente no meio do mercado, até esquisito, dar aqueles abraços assim longo. Nesses dias de hoje é perigoso dar abraço em público meio longo, e aí ele é pastor, mais perigoso ainda, 2 grandão, e nós assim, e aí rolou até um clima emocional ali naquele abraço. E aí quando a gente estava ali, eu disse: cara, nós precisamos voltar.
Assim, você ficou, entre aspas, grande, a gente acha que está tudo grande, a gente não consegue mais tomar café junto, nós não conseguimos mais comer junto, nós não conseguimos mais contar as nossas dificuldades, porque agora a gente entrou num nível que se eu contar meu pecado para você, você pode acabar com a minha realidade. Eu não quero me desprover das minhas seguranças. Virou um Vaticano gospel, cada um com seu papa, né? E aí o negócio foi tomando forças humanas e nós deixamos de viver. Nós precisamos, para que a unidade seja feita, para que um avivamento de fato aconteça, e é um avivamento que desperta os crentes, não é um avivamento que atrai gente de fora para ver os nossos movimentos. A última forte foi daquele jeito, faz 3 anos. E nós precisamos entender que um avivamento vai ser despertado quando a igreja se conectar no céu, as pessoas individualmente se conectar e entender que elas carecem do perdão, da graça, do amor de Deus para funcionarem fazendo aquilo que Deus mandou, que é anunciar o seu evangelho, não os nossos papados, o seu evangelho. Um evangelho que de repente eu falo para ele, mas ele não vai andar comigo, vai andar com ele. Que também um pouco ele não vai andar com ele, vai andar com ele, mas numa liberdade, numa sinceridade, numa retidão, não naquilo que a gente vê. Nós temos essas igrejas em Primavera. Se você vier um ano aqui, você vai ver uns 2, 3 crentes, que no outro ano você vai vir aqui, vai ver na outra igreja, depois mais um ano vai ver na outra, e assim vai indo, porque o evangelho da transformação não tem acertado o alvo, porque na verdade nós nem mirando estamos, e aí o orgulho tem nos impedido. A segunda coisa que tem faltado na igreja é o amor. Nós não sabemos mais amar, nós não amamos. Irmãos, manifestar amor não é ser mole, não é ser fraco, não é só ser doce. Ser alguém que ama é ser alguém que é verdadeiro, que não tem medo de ferir pela verdade, mas antes, pela verdade que liberta, vivemos e nos manifestamos nela. Um amor verdadeiro, onde eu digo assim: olha cara, você precisa mudar um pouquinho essa característica sua, você não está caminhando da maneira correta. Mas Deus me fez assim. Larga a Gabriela para o passado, né? Deus me fez assim, eu sou sempre assim, né? Larga essa Gabriela para o passado e vive uma realidade dessa restauração, de algo que Deus tem para esses dias, para esse tempo, e sempre teve para a igreja. Algo que é direcionado por um amor que me faz perdoar. Nós somos um grupo de pessoas, a igreja no Brasil e no mundo, que mais prega sobre perdão de qualquer outra instituição ou foco religioso. Ninguém prega tanto de perdão, ninguém fala tanto sobre perdão como a igreja evangélica, como a igreja cristã. Ninguém fala. Mas somos os que menos exercemos o perdão em todas as instituições religiosas, podemos falar assim, do mundo. Falamos, mas não vivemos. Nós não entendemos que perdoar, uma das formas de entender ela, é dar o direito da pessoa errar de novo. 70 vezes 7 ao dia, o mesmo erro, da mesma forma, até que você não consiga mais falar que perdoe ela de novo, porque você já não tem mais um coração que prende ninguém. Nós queremos ensinar os nossos participantes das nossas instituições, os membros, que a gente até diz assim, os membros da minha igreja, né? Nós queremos ensinar os nossos membros a liberar perdão, mas nós mesmos não queremos viver o perdão. Não estamos dispostos a ser feridos novamente. Nós não estamos dispostos a experimentar a graça curadora todos os dias, porque a gente acha que porque o Senhor curou uma vez só e Ele não vai curar de novo. Não, Ele vai curar. O bálsamo dele é uma constante, 24 horas por dia, para nos curar com as ofensas que nós vivemos o tempo todo. E nós estamos aqui para ser ofendidos, nós não estamos aqui para ser aplaudidos. Nós como igreja fomos chamados para ser ofendidos, porque o próprio Jesus disse assim: se eles odiaram a mim, odiarão a vós também. Por que você só quer abracinho, beijinho e coisa? Você tem que estar nessa disposição de ser odiado, e quem é odiado é ofendido o tempo todo. Ele é caluniado, e o Senhor, sabendo disso, nos deu direções para viver o evangelho. Olha, abençoe quem vos perseguem, né? Vivam uma condição que é contrária, é o inverso do que o mundo vive. Pare de buscar os seus direitos, só manifeste a minha essência, a minha natureza. A unidade tem sido impedida hoje, nos nossos dias,
Porque esse evangelho que você já ouviu, já deve ter pregado na sua congregação, deixou de ser Jesus-cêntrico para ser homem-cêntrico, né? Esqueci, fugiu o nome aqui, antropocêntrico, obrigado aí. Passou a ser, viu? Fiz o curso, eu li no dicionário antes de vir aqui, mas o Regis me lembrou aqui. Passou a ser antropocêntrico. Nós vivemos por causa da gente mesmo. A própria comunhão. Quanto tempo faz que você não tem ninguém na sua casa? O próprio Paulo Capelete, lembrando aqui agora, um dia a minha primeira mensagem dele que eu ouvi, eu me choquei. Eu nem quero conhecer ele porque vai estragar o resto que eu acho que estava certo em mim. Mas ele disse assim: eu vejo um monte de gente buscando, e nós também estamos buscando, uma manifestação de poder liberado sobre a igreja, curas sobrenaturais, manifestação da ressurreição. Nós cremos muito disso. Mas um dia ele, numa mensagem que eu ouvi dele, disse assim: irmãos, quando eu vi o evangelho que diz assim, que eu faria obras maiores do que o meu mestre fez, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras e obras maiores farão. Ele disse assim: eu entendi o que Deus tinha para mim. Se Jesus vivia com 12 discípulos, comendo, dormindo todos os dias, eu tenho que viver pelo menos com 24. Então, se a obra é maior do que a dele, ele viveu com 12, eu vou viver com 24. 24 horas na minha casa. Ele abriu as portas da casa dele e botou o povo para morar junto com ele. Só que não é povo crente bonito. É travesti, é ladrão, é assassino, é sequestrador. É só a matéria-prima do milagre. Oi? Na Cracolândia, em São Paulo, isso. A matéria-prima do milagre ele começou a trazer para o milagre acontecer na casa dele. Mas com o entendimento de que a obra que ele ia fazer seria a maior daquele que o chamou. Nós não temos vivido isso. Nós vemos, que nem ontem eu falei com um jovem, antes de ontem, num lugar, numa cidade, eles frustrados. Ele disse: pastor, eu sabe o que eu queria ver? Eu queria poder ir na casa do meu pastor. Porque a igreja em qual eu participava, nem o endereço do pastor eu podia saber, porque o ministério não deixa as ovelhas se relacionarem com o pastor. Ele tem que viver a vida dele. E ele disse assim: essa igreja fechou aqui. E hoje eu estou na expectativa de poder provar essa realidade de ter uma vida reta, íntegra, coerente de comunhão, mas que eu possa viver com as pessoas que professam a mesma fé do que eu. Nós temos abandonado tudo isso, irmãos. E eu sei que é quase bater em ferro frio falar sobre unidade para a igreja. Mas o que eu desejo no meu espírito, irmão, não é só uma explanação sobre aquilo que de fato todos nós sabemos. Quem que não sabe sobre unidade? Tenho certeza que se eu pedir aqui, todos vocês têm uma mensagem muito mais profunda sobre isso. Mas e uma vida mais profunda de unidade? Você tem? Uma disposição de experimentar um ajustamento do corpo, ao ponto de você ter que gastar a sua vida por isso. Você está disposto a fazer? Você tem que ter um desejo que você não pregue uma mensagem, mas que você seja a mensagem. Que você viva de fato aquilo que você acredita que é. Uma unidade que tem que ser vivida ao custo que for, nem que isso tenha que tirar alguns benefícios da sua vida, do seu conforto, da sua realidade. Uma irmã nos perguntou há uns 30 dias atrás, enquanto as inscrições estavam abertas, e eles nos perguntaram assim: entenda que isso não é uma apologia àquilo que está acontecendo hoje aqui, é só um comentário. Elas: pastor, nós vimos aqui, nós vamos mandar um grupo de pessoas, mas eu queria saber qual é o nosso investimento para poder estar junto com vocês aí. A gente entendeu, a gente viu as carinhas no cartaz, e a gente queria ouvir as pregações desses homens, e aí, quanto que eu vou investir? Eu disse: não sei, quanto você está disposto a investir? Você tem muito dinheiro para gastar? Não, pastor, é que a gente precisa ver quanto que é a inscrição. Eu disse assim: até as 50 primeiras pessoas que se inscreverem. Até porque, abre parênteses, ontem nós falamos, a ideia não é trazer um monte de gente, é ter esse grupo distinto de pessoas, e que possivelmente vai diminuir até o último dia. Porque nós não estamos atrás das multidões, dos holofotes e das fotos. Nós queremos que seja despertado dentro de nós uma vida prática pela unidade, onde Jesus vai ser reconhecido como Deus de fato da igreja e Senhor da igreja. E quando ela perguntou, eu disse: nada, irmã, se você assim, eu acredito que você vai gastar só a gasolina. Não, pastor, você não entendeu. Ela ainda me chamou de burro no telefone. Você não entendeu o que eu estou perguntando. Eu estou perguntando quanto que vai custar, quanto que tem que pagar, quanto que essa irmã. Então a senhora não entendeu também, perdoe a minha indelicadeza. Eu ainda sou crente, eu não cobro para fazer as coisas de Deus.
Nós não cobramos, eu não vejo da igreja ou das atividades como uma fonte de lucro para mudar a cor da igreja. Eu acredito que tudo que Deus nos confia é para repartir uns com os outros, para se doar até que o Cristo seja reconhecido e visto no lugar onde nós estamos. Ela, pastor, então não vai ter custo. Eu, não, você paga a sua gasolina. Aí eu troquei em miúdos, na nossa linguagem mais comum. Você paga a sua gasolina, vem até a cidade. O colchão que você vai dormir, nós vamos te ofertar. A comida que você vai comer, nós vamos te ofertar. O ambiente que você vai viver é uma oferta que nós decidimos dentro de nós dar para você. Que de repente para você pode até ser pouco, mas para nós tem um peso. Porque nós sabemos aonde nós queremos chegar, o que nós queremos atingir, o alvo que nós queremos atingir. Muitos aqui, por exemplo, ano passado nós tivemos 20 e poucos pastores juntos. De todos que estavam lá, nós não temos 10% de novo, porque saíram impactados, muito, muito intensos. É isso que eu quero, mas não dão conta de abrir mão das suas currutelinhas gospels, né, para poder vir e viver por algo maior. Porque eu sei que existe algo maior que a congregação local. Faz 10 anos que nós estamos aqui e pouco investimento houve na congregação local. Porque eu acredito que tem algo maior do que a minha vida ministerial, cuidando de meia dúzia de ovelhas, meia dúzia de pessoas que são bênção. Mas eu acredito naqueles que Deus traz, atrai, junta para cumprir um propósito que é maior do que nós mesmos. Um propósito que manifesta a Ele, não a gente. Um propósito que libera aquilo que você já provou, uma cura que não foi dada por um homem, não foi pelo pregador principal, não foi por aquele que veio, botou a mão na sua cabeça, que depois você vai pedir o cartão para fazer uma sessão de descarrego na sua igreja, para ir lá e ele curar do mesmo jeito que você provou. Porque na verdade você acredita que está dentro de você aquilo que você precisa, e você só vai viver, você não vai ficar buscando gente para fazer. Ainda que a proposta dessa reunião de unidade é saber que de repente o Anderson tem algo que eu não tenho, e ele vai me servir para que eu seja completo. Ele vai me ajudar, porque eu não tenho tudo e não vou ter tudo, porque a Bíblia nos diz que nós não vamos ter tudo para dependermos uns dos outros. Mas eu vou saber que a unidade vai ser vivida por causa de um entendimento e não por causa de uma necessidade. Nós vamos viver a unidade por causa de que entendemos a unidade, não porque nós necessitamos de alguma coisa. Não, pastor, eu estou precisando de um... O senhor sabe alguém que tira capeta do nível 2, do nível 3, o capeta do nível 5? Não, eu nem sabia que eles tinham nível. Mas o senhor sabe, não, porque lá na igreja eu entendi que tem uns capetas de um nível maior que o meu nível teológico e de oração não está atingindo. Não. Eu quero voltar para a palavra que diz que aqueles que creem em mim, aqueles que creem que vão cumprir o papel como cristão, como discípulos, vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vão expelir demônios, vão falar em línguas estranhas, mas vão ensinar o povo a obedecer à palavra. Vão levar as pessoas para a palavra, sem interesse pessoal, sem uma busca de reconhecimento pessoal. Enquanto nós buscamos o reconhecimento, hoje está muito bonito, né? Hoje a gente não consegue ir no banheiro sem tirar uma foto e postar no Instagram. A gente tem que ir lá no banheiro, faz aquela cara, aí estava no banheiro, e manda lá, cocô ungido, e tá, cocô ungido. A gente não consegue fazer mais nada se não tiver que se promover, irmãos. É dificuldade, isso está dentro de nós, não é dentro dos outros. Eu estou falando de nós, de mim. E é tão forte, porque eu duvido quem não olha, que posta uma foto, 2 horas depois, vou abrir o Facebook, porque eu não sei que eu não estou fazendo nada, e vai lá naquele negocinho que teve, quantas curtidas teve. Estou fraquinho, 3, em 2 horas só 3. Meus amigos não são meus amigos, eles tinham que pelo menos ter dito que viu. Nós não conseguimos. A gente vê essa exposição, irmãos, e isso cria um vício, uma dependência. Eu vi a foto de um pastor, de Deus demais ele, muito de Deus, mas ele tirou uma foto da mão dele em cima da menina. Pensa numa mão feia. Que mão horrível, pelo menos tivesse botado da mulher dele, da filha dele, de alguém que era uma mão mais bonita, né? Ou só da Bíblia. Não, mas botou a mão. Teve em um dia 5.600 e poucas curtidas. A mão do cara. Nós não conseguimos viver uma liberdade onde de que podemos entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus e não para a nossa. É por isso que a unidade não funciona. Porque nós criamos plataformas para que essas plataformas, na sua estrutura, nos eleve aos maiorais da terra. Nos elevem a uma posição onde a gente recebe aplauso. E a gente olha para os outros e diz assim: Deus me escolheu, Deus me separou mais do que você,
entenda que eu tenho um fruto de sucesso, aplauda-me, reverencie-me, porque eu sou digno. Ah, pastor, o senhor não pode falar de todos. Irmãos, se ele é ser humano que nem eu sou, eu vou continuar falando, porque eu tenho as mesmas deficiências, as mesmas falhas, os mesmos desejos. A nossa alma nos leva para isso, e por causa disso nós vivemos desunidos. Nós permitimos que o orgulho nos governe, a falta de amor e a avareza nos domine. Por que avareza, pastor? Porque tudo que nós queremos juntar é para nós mesmos. Tudo que nós queremos amontoar é para nós mesmos. Se você quiser falar sobre, e isso não foi proposital, e você não precisa nem acreditar em mim, porque eu estou falando diante de Deus, né? E como o irmão orou que disse que vai cair raio aqui para matar uns, eu vou até sair mais para cá. Mas se você quiser falar sobre, com temor de Deus, e eu sei que ele não vai nem gostar disso, se você quer falar sobre dinheiro, pode falar com o Rinaldo. Se tem alguém que tem autoridade para falar sobre dinheiro no altar, é ele. Porque eu conheço ele há 8 anos em Primavera, e eu já vi a vida dele, e hoje ele prega sobre finanças. Também já fui dos adeptos que dizem assim, mas será que o Rinaldo só vai pregar sobre dinheiro? Eu gostava tanto quando ele pregava do gigante. Ele pregou de um gigante que quase eu achei que a minha mãe era santa e meu pai era profano, né? Era um negócio, eu quase achei, né? Porque ele pregou na igreja uma vez sobre a união do santo com o profano, gera gigantes. Eu nunca mais esqueci. Aí eu me olhava e disse, será quem que lá em casa que era profano? Alguém, mas tinha que ter um santo para juntar. Mas hoje a gente sabe da autoridade daquilo que Deus, porque precisa haver uma cura. Em 1974, se eu não estou enganado, me ajudem os mais antigos do que eu, Deus liberou uma palavra sobre o Brasil, e 3 homens ouviram essa palavra no Brasil, que Deus começaria a trabalhar a essência do Brasil para a manifestação dos últimos dias. Deus ia curar a nossa nação e trazer uma liberdade dela de mamon, ia trazer uma cura física, esqueci do terceiro, mas as 2 pessoas que foram marcadas para fazer, eu não esqueci porque elas são midiáticas, era o Edir Macedo e R.R. Soares. Deus ia curar a nação pelo R.R. Soares, e essa palavra foi liberada por um profeta que mora no Rio de Janeiro, chamado John McAllister. Eu acho que ele é vivo até hoje, morreu já, e ele liberou essa palavra, e eles, os primeiros 7 anos, enquanto eles estavam juntos, eles entraram num cometa de Jeová e começaram a fazer, até que o diabo conseguiu dizer que eles eram únicos para fazer aquilo, e esqueceram que a unção era para ser compartilhada, e virou no que virou, naquilo que você tem visto todos os dias. Homens que de fato foram chamados por Deus, mas que entraram numa guerra que não eram protegidos, porque a única coisa que nos protege chama-se unidade. Não é uma cobertura espiritual que impede você de viver, é alguém que anda junto com você, conhece o seu coração, mostra se seus caminhos, seus passos estão tortos, para que você possa estar na linha daquela que Deus preparou para você. Nós conversávamos muito sobre isso. Eu nasci numa realidade evangélica que nós tínhamos que ter cobertura, né? Não sabia se era de chocolate, de nata, de morango, mas tinha que ter uma cobertura. Alguém tem que estar sobre você. Até que uma época, eu li muito pouco, né? Eu ganhei de um judeu um kippah, né? O nome de judeu chama Mário Moreno. Ele é desviado, irmão, ele só prega heresia. Mas aí ele foi pregar lá na Barra do Garça, e aí ele me deu um kippah. E aí eu disse, que bonito esse chapéu, esse negócio aqui. Aí eu já me dei um grampo, eu pendurei. Quase fui excomungado pelo meu pastor na época, porque aí eu andava só com aquele kippah. E aí eu usava a aliança nesse dedo aqui, aliança de casamento, porque ele já me casou de novo, que eu queria fazer casamento judaico. Ele disse, eu vou te casar. Pegou eu e minha esposa, fez o sinal da cruz judaico. E aí disse assim, você vai, a partir de hoje é assim. Aí eu troquei a aliança. Cada vez que eu vinha na reunião, o pastor disse assim, cara, por que essa aliança está aí? Eu disse, não, porque agora eu casei que nem judeu. Para mim poder, porque eu não quero fazer o casamento de Roma mais. Esse negócio de Roma eu não quero mais saber. A gente já fez muita atrapalhada também, irmão. Eu só vou contar as coisas boas aqui, porque senão os irmãos vão embora antes do final. E aí eu botava, e toda vez o pastor olhava para mim e disse assim, cara, tira essa aliança daí. Eu disse, não, pastor, você não está entendendo, é uma unção nova, é um novo nível, né? E eu tinha toda a explicação, mas da do kippah especificamente, ele disse assim, é porque não existe ninguém que interrompa e atrapalhe. Isso ele me disse, né? O nosso relacionamento com Deus, ninguém pode estar acima de você. É só você e Deus. E aí eu comecei a desenvolver algumas ideias em relação àquilo. Eu disse, cara, Deus arranca todo mundo porque está impedindo de a gente tocar naquilo que o Senhor preparou para nós.
Ao ponto de nós entendermos que cobertura ela só funciona quando ela é relacional. Se ela não tiver relacionamento, ela não funciona. Se você só presta conta para um chefe, converta-se, ainda há tempo, Jesus está voltando. É tempo de nós sermos livres e não simplesmente se posicionar contra a estrutura. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de uma vida com Deus. De pessoas que de fato podem chegar na sua vida e saber quem você é, o que você está fazendo, que possam tocar nas suas feridas. E isso só é possível num relacionamento de unidade, com sinceridade e transparência. E não são com todos, isso são com alguns. É com alguns que Deus te leva a um nível de intimidade, de saber quem você é. Mas para isso acontecer, nós temos que abrir mão da nossa avareza, de tentar trabalhar em tudo, com tudo e por tudo, para o nosso próprio benefício, para o amontoar das nossas riquezas. Porque existe algo maior pelo que vivemos, algo mais intenso, algo mais poderoso, que é a manifestação do Cristo nesses dias, que é a preparação da igreja, que é o lavar da igreja pelo agir da palavra, é voltar para a essência, é estarmos focados naquilo que de fato é Deus, manifesto através da palavra. Mas para isso nós temos que abrir mão disso. E eu não sei você, mas toda vez que eu olho para mim, eu vejo uma dificuldade que eu tenho de me relacionar com alguém, eu descubro que eu tenho sido orgulhoso, é por isso que eu não me relaciono. Eu descubro que eu tenho sido um homem com faltoso em amor, porque eu não consigo amar. Eu não consigo amar para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta milha. Eu não consigo me dispor das coisas e investir naquilo que de fato é de Deus. Irmãos, entendam que eu não estou recriminando, condenando, diminuindo as condições ministeriais que nós temos no nosso Brasil. Mas eu desejo que no seu coração desperte uma verdade que está dentro, não está sendo colocada. Que de fato as pessoas, os homens, as mulheres valem mais do que aquilo que nós queremos construir. E que se necessário for, gastarmos todas as nossas fortunas por causa do amor. Porque se gastarmos sem amor, de nada adianta. Mas é investirmos por causa do amor, porque alguém precisa. É pagarmos a conta daquele que ficou devendo. E se ele deve mais, põe na minha conta, porque quando eu passar eu pago. Porque não somos perfeitos. E infelizmente as nossas dívidas não são só em amor, são outras. Mas a falta do amor tem impedido que as nossas alianças de unidade paguem as nossas contas. Porque o amor não tem governado. Nós precisamos viver uma unidade que nos custe alguma coisa. Nos custe ficar quieto de repente naquilo que eu sei que o que o outro está falando não encaixa totalmente comigo, mas que eu vou esperar o tempo certo para dizer para a pessoa que o que eu entendi foi um pouco diferente, mas que nós podemos caminhar, porque aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos desune. Que aquele que nos chamou para estar junto é muito maior, sabe mais, tem todo o poder para nos fazer andar juntos segundo o seu propósito. O evento, o Desataio, ele tem um objetivo de trazer uma vida, mas uma vida que manifesta pela unidade, que não vai ser vivida por um grupo, que amanhã nós vamos criar o grupo da cobertura do Movidos pela Eternidade, como está aquele grupo, não. Possivelmente depois do encontro nós vamos até desfazer aquele grupo, porque ele não tem fundamento se não for gerar um relacionamento pessoal. E nós aprendemos a dar bom dia todos os dias no WhatsApp, boa tarde, boa noite, mas nunca sabemos o que de fato está acontecendo com a vida do outro. Não sabemos se o outro de fato precisa de mim, porque eu acho que o bom dia virtual é o suficiente para curar a vida da outra pessoa. Nós perdemos o toque, irmãos, nós perdemos o contato. A mulher do fluxo de sangue disse assim: se eu apenas tocá-lo, eu serei curado. O diabo, na sua astúcia, começou a tirar algumas realidades da manifestação da vida da igreja, porque ele sabe que isso tira a vida de Deus da igreja. Nós não tocamos, nós não ouvimos, nós não servimos. Esses dias eu vi uma foto, nem me lembro de onde, a gente conhece muita gente, de um pastor lavando pés, outros lavando pés. Isso aí tem muito, né? Tem até um ministério de um amigo meu, um pessoal que eu conheço, que eles têm o mês e o dia do lava-pé, o culto do lava-pé. A gente esquece o porquê que Jesus lavou o pé. A gente acha que o lavar pé é um sinal de humilhação, mas não é um sinal de serviço, de entrega, de morrer para si mesmo, de tirar seu orgulho e se prostrar para que alguém possa continuar caminhando de forma limpa.
para que a sujeira seja tirada. A gente quer lavar o pé bonitinho, chorar. Eu já fiz isso, irmão, eu chorava. Tá que nem o João contando agora há pouco, que um irmão foi orar com ele, dava uns tapas nele, quase que ele pergunta assim: se é para chorar, eu choro, não precisa bater, né? Se a sequência da oração é chorar, é só pedir para mim orar, não precisa me dar mais tapa. Porque é uma realidade que nós aprendemos a fazer muito no automático, muito sistematizado. A gente sabe ir para a igreja, a própria ceia. Como é precioso, irmão. Mentira! Eu não deixo nem cantar essas músicas aqui na igreja, porque é mentira. Nós não vivemos isso. A dor do outro não é a nossa dor. A dor no outro é o nosso troféu. Uau, esse desgraçado tinha que morrer mesmo. Eu já fiz isso, não sei se você já fez. Até ontem eu fiz de novo, mas é uma realidade. Nós não conseguimos olhar e saber que Deus levantou cada indivíduo no seu propósito, para se conectar a gente, para que a gente possa viver. Nós abrimos mão, irmãos, da unidade. A unidade que nós queremos não é só a da panela, mas é da comunhão, é da oração, é aquela que eu posso dizer assim: irmãos, um dia eu precisei de uma oração, minha esposa passou muito mal. Ela fez uma cirurgia há 3 anos, e o ano passado ela passou muito mal. Ela foi para o médico, ela caiu então os irmãos pegaram ela no banheiro, ela desmaiou. E os irmãos crentes, é tudo singelo, tudo tranquilo, tem muita fé. Ela vai morrer! E já pegaram, e aquele desespero, estragou o culto, aquele negócio todo. E aí, né? Não, se morrer, ora, ressuscita, pega, leva, a gente esquece que está num ambiente que a glória deveria estar e a cura deveria acontecer. Que nem Paulo, cara, que atrapalhou o culto, ele morreu no meio da pregação, ele vai lá, ressuscita, termina de ouvir a palavra, depois você morre. Não atrapalhe o ambiente, né? E ela passou mal, e o pessoal levou, mas ela passou muito mal, muito mal. 3 dias internadas, que mal ficou eu depois pagar o hospital, mas quase eu morri depois daqueles 3 dias. E aí, mas eu me lembro de entrar em contato com uma das pessoas que nós conhecemos, e eu mandei uma mensagem, eu já no hospital ali com ela, com soro, já dormindo, eu lembrei de uma pessoa que ora mais do que eu, que não é difícil de encontrar. Então eu lembrei assim: essa pessoa deve estar orando agora. Eu mandei uma mensagem para essa pessoa. E em 5 minutos ela me respondeu, disse assim: existem 116 pessoas orando pela sua esposa nesse exato momento, com o joelho no chão. Já tivemos relacionamento. Não concordo com a metade do que ela ensina, essa pessoa ensina. A metade eu não consigo engolir biblicamente. Mas na comunhão e no partir do pão e nas orações, essa pessoa foi intensa quando nós precisamos. Foi intensa, porque cada um vai dar conta de si diante de Deus, do que fez e do que deixou de fazer. Eu acredito numa igreja que eu vou gritar lá para Vila Rica, lá para Blumenau, e vou dizer assim: irmãos, eu preciso de uma oração. Para Juína, para Juara, eu preciso de uma oração. Eu só preciso de uma oração, porque o vento bateu aqui, eu construí minha casa na rocha, mas os vidros estão quebrando, porque a palavra diz que a casa não vai cair, mas não diz que os vidros não iam quebrar, não ia arrancar uma telinha, né? Ele não falou, diz que a casa, o vento bateu e a casa não caiu, mas vai que vem uma pedra, uma chuva de granizo, quebra os vidros tudinho, irmão. Depois a gente tem que ir lá e botar o vidro no lugar de novo. Mas é onde a gente precisa, aqueles que nos ajudam a botar os vidros de volta no lugar. Diz assim: cara, você passou, mas eu estou junto com você. Eu sei que você está sendo tratado por Deus, você é um carnal terrível, mas eu estou junto com você, cara. Não vai haver esperança, porque a Bíblia diz que quando eu identifico a carnalidade do outro, eu preciso ser espiritual para restaurá-lo. Se vós surpreenderem alguns dos vossos irmãos em pecado, vós que sois espirituais, restaure-o. Será que nós somos espirituais de verdade? Eu não, irmãos. Porque se ele dissesse assim: eu estou morrendo, falta algum dinheiro para o caixão, eu tenho aqui para te ajudar. Eu consigo te ajudar. Nós precisamos viver o que de fato a igreja precisa viver. Uma responsabilidade que é gerada num relacionamento sustentada pela unidade. Senão não existe igreja, irmãos. Senão não existe manifestação do corpo de Cristo na terra. Existe um ajuntamento de um bando de gente interessada somente nos seus próprios sonhos. Só de si mesmo. Discípulos de si mesmo. Um tempo onde o amante de si mesmo é algo muito marcante, arrogante.
estou quebrando os espelhos da minha casa, irmãos. Até porque eu acho que foi profético isso. Ontem eu contava que a primeira música que eu ganhei para ouvir, um CD para ouvir de crente, foi dos irmãos lá do, que eu falei ontem, era o Oficina G3, que eram os meus espelhos mágicos. Comecei a quebrar tudo. Eu acho que estou entendendo porque que Deus me falou sobre espelhos lá há 18 anos atrás. Porque se nós não olharmos para Ele, para a cruz, irmãos, eu faço o sinal da cruz aqui. Você está vendo essa cruz aqui, mas eu também faço, viu? Depois eu até te digo de onde é que ela saiu, se você quiser, nas minhas heresias, mas para fechar o corpo, né? Mas nós precisamos viver a unidade. Eu queria que você ficasse de pé, se você puder. E se alguma coisa disso que nós falamos faz parte da sua realidade, o ano passado nós fizemos esse evento e com a mesma conotação, sem juntar muita gente. A ideia não é a quantidade de pessoas, irmãos. Mas quando nós juntamos, nós saímos de lá e nós contamos para alguns pastores. E um dos nossos desejos é que essa realidade se torne regional. Nós não queremos que Primavera se torne o polo da unidade, o encontro da unidade, a unção da unidade. Não, nós queremos que crie polos, que a gente possa estar, que você crie lá na sua região e você junte um bando de gente que acredita que Jesus manifesta pelo corpo, pela igreja, e aí você vive lá essa realidade. Não é um evento programado todo ano, ainda que vá acontecer até que Jesus permita, mas a ideia é de gerar isso lá na sua realidade. E aí quando nós falamos, alguns pastores saíram assim, não, nós vamos fazer. E nós já estamos com 2, o Luciano estava lá falando, nós estamos com 2 já, assim, vai acontecer um tal lugar e outro tal lugar. Aí um dia nós fomos sentar, eu sentei com um dos que ia fazer. Então, pastor, eu vou fazer os cartazes, eu vou começar a colocar, divulgar nas redes sociais, e aí nós vamos fazer assim, eu vou contratar tal e tal e tal. E eu terminei de falar e disse assim, irmão, mas não é essa a proposta. A proposta não é essa. Eu disse, como assim? Como não é assim? Não é para nós juntar as pessoas para ouvir a mensagem? Eu disse, não. É juntar as pessoas para sermos a mensagem e nos entregarmos por causa dela. Como assim? Você está disposto a juntar as pessoas que não vão trazer lucro nenhum para a sua igreja? Se possível for, nem oferta vai ser tirado. Mas nós vamos tirar a oferta aqui, irmão, viu? Não esquenta com isso não, né? E vou tirar a oferta porque eu recebi uma palavra que era para tirar a oferta, porque senão eu não ia tirar. Jesus sabe das minhas resistências, da minha falta de conversão nessa área, né? E aí, mas nós temos uma palavra para fazer isso, porque isso vai destravar algumas coisas na vida de alguém, principalmente na unidade. E não preocupe com o evento, com essa atividade, que ela já está paga, né? As pessoas que creram e acreditaram, investiram e já pagaram ela antes de acontecer. Toda comida que você está comendo não tem uma nota pendurada em mercado, está tudo pago. Até a ovelha que você vai comer assada no sábado, uma ovelhinha, uma vaca morta, já está paga. Você não precisa tirar nada do bolso para isso. E nem as despesas dos pastores, porque todos os pastores que estão vindo pagaram as suas despesas. Pagaram. Para mim buscar o pastor hoje de manhã, o Giovanni, para chegar e disse, Rafael, eu não quero que me busque. Eu vou pegar um ônibus e vou. Eu disse, não senhor, nós vamos achar alguém. E na última hora Deus levantou o pastor estava lá no Paulo com a Adra, disse que o Francisco ia vir. O Francisco, não deixa ele vir sozinho. Ele estava lá, quando ele botou o pé fora do avião, o Francisco pegou ele pelo pescoço, disse, não é eu que te levo aqui. Porque eles não estavam, porque eles entenderam que nós não queremos juntar gente, não queremos fazer nada natural, nós queremos compartilhar aquilo que é o anseio do nosso coração. Mas aí nós falávamos com esse pastor, amigão de Deus demais, muito de Deus o homem. Se não, pastor, disse, não, você tem que entender que você vai levar a sua igreja a servir, a não participar, porque vai ter um grupo que vai estar cozinhando, outro que vai estar limpando, que estava desejoso de ouvir umas palavras um pouco mais grossas, porque estão enjoados de me ouvir, então era a chance que tinha de ouvir outros caras. E eu disse, não vai ouvir nada, vai que eles vão junto com os outros depois, né? Vai servir, vai trabalhar lá na cozinha, né? E aí eles estão servindo, pagando a conta. Faz 2 semanas que as irmãs estão fazendo bolo, a pastora junto com as irmãs estão fazendo bolo, pão de mel. Aquilo que você tomou no café da manhã foi feito pelas mãos das irmãs que acreditaram e entendem o que está acontecendo. Estão aí dias só trabalhando para poder fazer funcionar aquilo que nós acreditamos. Eu disse para eles assim, você vai pagar, não tem inscrição, a comida você vai pagar. Disse, não pastor, mas tem que ter uma taxinha de inscrição, aí vai ficar pesado para a igreja, né? Eu disse, exatamente.
Eu quero que fique pesado para a igreja. Eu quero que ela sinta o peso da responsabilidade que é carregar isso. Se você não tiver esse coração, não adianta. Aí é só um evento. Não tem uma proposta de destravar, de desatar aqueles que já receberam vida, como Lázaro, mas ainda estão enfaixados com as suas faixas de luto. Nós acreditamos nos dias que esses momentos vão desenrolar Lázaro, para depois ele sentar na mesa e comer e continuar cumprindo o seu ministério. Vão continuar servindo. Porque a morte não é um problema para Jesus. Se você morreu, ele ressuscita. Se você foi enterrado, ele tira do túmulo. Mas quem tira as ataduras somos nós, uns dos outros, para que a gente possa viver. Porque Jesus mandou uma palavra: tirem as ataduras dele. Quem que tira? Os discípulos que estavam do lado. É nós que vamos nos desatar, tirar esse rolinho de múmia. E aí os irmãos desistiram de fazer um encontro, porque aí ia gastar demais, ia mexer com a estrutura e os planos deles. É por isso que nem plano nós fazemos aqui, irmão, porque nós vamos estragar tudo na metade do caminho. Vai vivendo do jeito que dá. Nós podemos orar? Você pode orar por você. Não ora por outro crente, não, ora por você. Peça para Deus te ajudar e te mostrar se alguma dessas coisas, por mais superficiais que parecerão ser, fazem parte da sua vida. Se o orgulho tem impedido você de servir o seu irmão, o seu concorrente, que a gente olha para as igrejas como concorrente. Aqui nós temos uns concorrentes perto. O que tem impedido você de gastar a sua riqueza, os seus bens? O que tem impedido você de investir naquilo que é maior que você? Que é a manifestação de um corpo ajustado pelos 5 ministérios, pela manifestação do serviço da igreja. Ore por você. Peça para Deus mostrar se faz parte isso da sua vida. E para que consigamos vencer junto em nome de Jesus. Para que possamos nos desatar e virmos cumprir o propósito da nossa vida na terra. Precisamos tanto de Ti, Jesus. Precisamos tanto. Nada se compara com Tua glória. Se compara com Tua glória. Nada se compara com Tua glória. Aleluia. Eu queria falar 2 frases que eu li e escrevi num caderno meu de anotações, que é um alerta para a nossa vida cristã. Um filósofo materialista de nome Bertrand Russell, não sei se você já leu alguma coisa dele, escreveu uma frase que foi a sentença dele, mas pode ser o nosso juízo também. Que ele diz assim: o que o mundo precisa, e tenho vergonha de dizer, é o amor cristão. Alguém que não acreditava em Deus, a não ser na força do seu trabalho e nas suas conquistas, disse: o que o mundo precisa é o amor cristão. Outro, uma humanista secular e romancista, Margarita Lossky, escreveu assim: o que eu mais invejo em vocês, cristãos, é o seu perdão. Eu não tenho ninguém que me possa perdoar. 2 pessoas que não experimentaram o amor de Deus escreveram aquilo que nós também abandonamos, aquilo que nós também desistimos. 5 minutos para você tomar uma aguinha. O caderno para você escrever a palavra que você recebeu está ali. Só que, por favor, se você for escrever a palavra, o entendimento que Deus te deu, coloque o seu nome, a data e a hora. Escreva e deixe registrado. Não quer dizer que nós vamos falar
que nós vamos profetizar, a não ser que aqueles que julgarão a palavra digam que de fato é para esse momento, para esse tempo. Uma profecia de direção, uma palavra de destino para a igreja. Então você pode anotar, depois você volta, eu sei que está quente. Teremos mais uma palavra aqui, né? E depois, quando ela terminar no tempo de Deus, porque nós vemos por causa da palavra, não por causa da comida, mas a comida vai ser feita com excelência, para que possa nos alimentar e possamos ser servidos com a excelência do céu. Você pode tomar água, 5 minutinhos. Eu chamo você, eu chamo o próximo candidato, e aí nós vamos. Tudo que eu quero é beber de tua glória, tudo que eu anseio é comer da tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa.